amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais esse sábado para consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar nos acompanhando ao vivo, acompanhando a gravação. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus seja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui mais esse sábado para ouvirmos aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Vamos esperar só mais alguns minutinhos para os nossos irmãos estarem se conectando. Enquanto isso, eu vou pedir você para estar encaminhando essa live para quem você conhece, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e a vida de quem receber essa mensagem em nome de Jesus. Se você já quiser abrir na Bíblia, no livro de Atos 6, hoje nós estaremos falando sobre a história de Atos 6, amém? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu gostaria de pedir a você que está aqui conectado comigo, que me fale se consegue me ver bem, se consegue me ouvir bem, para que possamos estar iniciando. Tá tudo certinho? Tudo ok? Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos para estar falando com o nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, por esse dia. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar consagrando a nossa vida a Ti, ó Deus. Reconhecemos que nós necessitamos cada dia mais e mais de Ti, da Tua presença. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha conduzir esse momento, porque se não for o Senhor, o Teu Santo Espírito a conduzir, ó Deus, essa palavra, meu Deus, em vão a estarmos aqui reunidos, meu Pai. Ó Deus, mas te agradecemos porque a Tua palavra se renova cada dia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Eu não sei qual a necessidade deles, mas o Senhor sabe, meu Pai. Ó Deus, se há uma necessidade, meu Deus, de cura, de libertação, ó Pai, de transformação, de renovo na mente, no corpo, na alma, que o Senhor Deus possa estar visitando cada necessidade. Fala conosco, meu Pai, pois nós estamos sedentos de Ti, sedentos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos 6. A mensagem que Deus colocou no meu coração para essa manhã, Ele colocou como um tema para o ano de 2026, Todo ano nós gostamos de trabalhar com um tema, porque nós entendemos que Deus ele vai estar trabalhando através daquele tema, daquela direção. E o que Deus colocou no meu coração para o ano de 2026 é o ano da multiplicação. E a palavra que Deus ele colocou no meu coração vai estar direcionando essa multiplicação para várias áreas da nossa vida. E a começar principalmente e prioritariamente pela nossa vida espiritual, para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Então eu vou estar lendo aqui Atos 6. A minha Bíblia é nova versão, tá? NVT. Nova versão transformadora. E diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e sabedoria, e nós os encarregaremos de serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos
e oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Amém? E eu gostaria de ler novamente esse último versículo de Atos 6, 7. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. E eu vou estar explicando aqui primeiro um pouquinho o contexto histórico do que estava acontecendo aqui em Atos 6. Atos 6 aconteceu logo depois, né, de Atos 2, que conta a história, né, de Pentecostes, onde veio a vinda do Espírito Santo e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E o que começou a acontecer depois desse avivamento que teve, desse batismo com o Espírito Santo, desse renovo, desse derramar grandioso da presença de Deus? Muitos se converteram, o ministério começou a crescer, a igreja começou a crescer. E cresceu muito rápido, numa proporção em que os discípulos não estavam conseguindo acompanhar, cuidar. Isso tudo aconteceu logo após a ressurreição de Jesus e logo após o Pentecostes de Atos 2. Milhares de pessoas estavam se convertendo. Esse crescimento trouxe desafios e assim muitas vezes é na nossa vida também. O crescimento ele traz novos desafios, novas experiências, um novo olhar, novas necessidades. Na verdade, muitas vezes nós queremos que a bênção de Deus chegue até a nossa vida, que se multiplique, que venhamos crescer em várias áreas da nossa vida, mas nós nos esquecemos que junto com o crescimento vem os desafios, e aqui eles estavam passando por esse desafio, em que as pessoas, principalmente viúvas e necessitados, eles estavam se sentindo abandonados, porque estavam crescendo o número de pessoas, né, para serem acompanhadas, e eram poucos aqueles que estavam ali, eram poucos os discípulos. Então, o que aconteceu? Com o crescimento dos apóstolos, eles não estavam dando conta de estarem acompanhando a todos, e por isso a igreja escolheu 7 homens de boa reputação, e eu acho interessante essa parte, porque eles não escolheram simplesmente 7 homens. 7 homens que eles se identificavam, que eles gostavam muito, não. Eles escolheram 7 homens de boa reputação, de bom caráter. 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para estarem ajudando nesse cuidado prático. E então os apóstolos continuaram cuidando da oração e da palavra. Então, o que aconteceu aqui, após Atos 2, após o derramamento do Espírito Santo, após o dia de Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, a igreja começou a crescer absurdamente e os apóstolos não estavam dando conta. E a igreja começou a perceber, e isso começou a criar um desconforto muito grande, porque os necessitados não estavam sendo cuidados. Então, foi necessário levantar homens de boa reputação, para poder ajudar a cuidar dessas pessoas, para que os apóstolos pudessem fazer o trabalho que Deus designou a eles. E aqui eu já consigo entender, nós já conseguimos entender que Deus ele tem um chamado para cada um. O ministério ele é para cada um de forma diferente. Alguns vão cuidar, outros vão levar a palavra, outros vão ficar na oração. E aqui eles conseguiram, diante de um desafio grande, diante de um descontentamento que estava acontecendo, eles conseguiram dividir as atividades, as atribuições, cada um com as suas responsabilidades, todos de acordo com a sua capacidade, competência, talento, para estarem fazendo o trabalho que era necessário naquele momento. E qual foi o resultado disso? E eu vou ler aqui novamente em Atos 6, 7. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, ou seja, os apóstolos, eles puderam levar a palavra, eles tinham essa orientação de Jesus Cristo de levar a mensagem, e eles puderam continuar seguindo, obedecendo a orientação de Jesus Cristo. E o número de discípulos
se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Ou seja, houve ali a multiplicação. Por quê? Porque eles conseguiram lidar com aquele desafio. E assim é na nossa vida. O primeiro ponto que Deus colocou no meu coração para estar falando nessa mensagem é que o que se iniciou com um desafio terminou com multiplicação. E eu gostaria de te perguntar nessa manhã, o que hoje está sendo um desafio para você? O que hoje você fala, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação sozinho. Eu preciso da sua ajuda. É nessa área que Deus ele vai operar um milagre. E foi o que aconteceu. Em Eclesiastes 7:8, na parte A, diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. No início, a situação ela começa de uma forma em que nós não vemos uma solução, não vemos uma saída. Nós só vemos um grande desafio na nossa frente. E vem o medo, vem a insegurança, vem a vontade de desistir. Imagina o sentimento que não veio aos apóstolos naquele momento. Eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo a obra de Deus. E ainda assim os desafios apareceram. A igreja ela estava sendo negligenciada. E com certeza isso não foi de propósito. E foi necessário ali tomar uma ação. E a ação foi escolher homens de boa reputação para poder cuidar da igreja enquanto os apóstolos levavam a palavra. Então, quando nós nos encontramos diante de um grande desafio, nós devemos pedir a direção ao Senhor daquilo que nós devemos fazer, pedir a Ele sabedoria. Será que nós temos que pedir a ajuda a alguém? Será que é um momento de dividir, né? Porque às vezes nós estamos querendo fazer tantas coisas, nós adquirimos tantas responsabilidades e nós não conseguimos lidar com todas essas responsabilidades. Enfim, os nossos desafios eles podem ser vários. E para cada um deles, creia que Deus ele tem uma direção para poder dar para a sua vida. Mas para isso é necessário que nós entregarmos na mão dele e crer que ele, com a sua poderosa e grandiosa sabedoria, nos dará a direção para aquele momento, para aquela necessidade. Amém? E para 2026, é essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, que será o ano da multiplicação. E o ano da multiplicação, ele vem com o quê? Ele vem com desafios. E Deus ele nos chama para esse novo tempo de desafios. Então não é porque Deus ele nos dá uma palavra abençoada, de que ele irá multiplicar na nossa vida, de que não teremos desafios. Pelo contrário, com a multiplicação virão desafios. Então, para esse ano de 2026, você pode ter certeza, virão desafios, mas com certeza neles você terá a multiplicação do Senhor Jesus. Amém? Nesse novo tempo, Deus ele nos chama para esse ano da multiplicação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa multiplicação, tá bom? Deus está nos chamando para ser mais dele. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais ele expande aquilo que somos carregados. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais ele amplia aquilo que já está no nosso coração. O Senhor ele vai multiplicar aquilo que você já tem. Quando nós vemos na Bíblia, né, a história dos 5 pães e 2 peixinhos que Deus ele multiplicou, Deus ele não multiplicou uvas que não estavam ali. Deus ele multiplicou o quê? 5 pães e 2 peixinhos que ele já tinha. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que você tem hoje que você pode entregar nas mãos de Deus para que Deus ele venha multiplicar na sua vida? Quando nós falamos de multiplicação, nós falamos de algo que nós já temos e que Deus irá multiplicar. Aquilo que você já tem no seu coração, na sua vida, a partir do momento em que você entregar nas mãos de Deus. Porque 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele menino eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas a partir do momento em que ele ofertou, ele entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos
para abençoar aquelas vidas, aqueles 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram. E assim também é com aquilo que nós temos. Quando nós entendemos que nós temos talentos na nossa vida, o Senhor Jesus, Ele quer expandir a presença de Deus, expandir os talentos que Ele nos deu, multiplicar, e sempre conforme a capacidade que Ele nos deu. Quando nós falamos, por exemplo, da parábola, e acaba que eu estou adiantando um pouco uma outra parte, né? Quando nós lemos em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos, eu amo a parábola dos talentos porque ela tem tanto a nos ensinar. A parábola dos talentos nos mostra que eles multiplicaram conforme aquilo que eles tinham. O Senhor deles deu talento para eles conforme a capacidade deles. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. Deus ele nos criou de forma única. E Ele sabe quantos talentos nós conseguimos ter. E através dele, quantos nós conseguimos multiplicar. Então, creia que Deus ele quer usar a sua vida nesse novo tempo, expandindo aquilo que você já tem no seu coração. Então, que a cada dia você possa permanecer na presença de Deus, buscando mais e mais a presença dele, para que a presença do Senhor Jesus possa se expandir na sua vida. E isso tudo acontece com o resultado de obediência, comunhão e serviço fiel. Esses homens que eles foram escolhidos para poder cuidar da igreja eram homens de boa reputação. Eram homens que estavam disponíveis e eles tinham um coração bondoso. E a igreja, ela percebeu isso. A igreja, ela testificou isso, porque foi a própria igreja. Veja bem, não foram os discípulos que escolheram esses homens. Foi a igreja que escolheu esses homens através da boa reputação deles. Então, é assim que acontece na nossa vida. A multiplicação, ela acontece sendo um resultado de obediência, comunhão e serviço fiel ao Senhor. E quando nós servimos com fidelidade, eu não estou falando apenas no serviço do Senhor, na casa de Deus, no templo, não. Quando nós servimos com fidelidade, nós servimos com fidelidade à nossa família, à nossa comunidade, aos nossos vizinhos, a pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós não conhecemos. Nós servimos com fidelidade no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, aonde nós estamos. Quando nós servimos com fidelidade, Deus ele nos honra. Porque quando Deus ele nos fala que para 2026 ele tem multiplicação na nossa vida, não significa apenas que os resultados virão na nossa área espiritual. A área espiritual deve ser a prioridade na nossa vida. E com tudo isso, Deus ele vai acrescentando de acordo não apenas com as nossas necessidades, porque Deus ele não se move por necessidade, Deus ele se move por busca. Então, se você tem buscado a presença de Deus, pedi e dar-se-vos-á, tenha certeza de que Deus se manifestará na sua vida através da sua busca. Amém? Terceiro ponto, a multiplicação começa na comunhão com Deus. Só haverá multiplicação se você estiver na presença do Senhor Jesus. É estando na presença do Senhor que nós teremos a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele quer multiplicar a intimidade. Isso é o mais importante. Creia que Deus, ele quer multiplicar a intimidade. Isso como? Através da oração, da palavra, da obediência, da rendição diária. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós temos a sabedoria e a direção para todas as áreas da nossa vida. Então, creia que quando nós estamos em intimidade com o Senhor, em busca, Ele multiplica, Ele expande ainda mais a presença de Deus e nos direciona para aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida e nos direciona para o propósito que Ele tem para nós. Creia que Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele tem um propósito na minha vida. E durante muito tempo eu me questionei sobre que propósito seria esse. E quando eu orei, em pouco tempo Deus ele me direcionou para o propósito que Ele tinha para a minha vida.
E quando nós vivemos sem saber qual é o propósito dele para nós vivemos perdidos. Porque se existe um propósito para a sua vida e você não está vivendo mediante esse propósito, significa que você não está andando naquele caminho que Deus ele direcionou para você. É como se você caminhasse e você estivesse sem uma direção. Quando nós estamos viajando, que nós estamos indo para um local, nós geralmente sabemos para onde nós estamos indo. Não, eu estou indo para aquela região, vou pegar essa estrada, eu vou seguir esse caminho. E quando nós temos uma direção, mesmo que venham circunstâncias difíceis, a gente consegue passar por aquelas circunstâncias, mas o nosso olhar, ele fica fixo no alvo. E quando o nosso olhar está fixo no alvo, nós não nos perdemos. Tem uma frase muito conhecida, né, que é de um desenho infantil, que é quando a pessoa não sabe para onde ela quer ir, qualquer caminho serve para ela. E para nós isso não se aplica. Por quê? Porque nós devemos saber. Se você não sabe qual é o propósito de Deus para sua vida, eu te convido a estar orando, pedindo para que Ele venha direcionar, mostrar aquilo que Ele tem reservado para você. Porque você não deve trilhar qualquer caminho, o caminho que a vida trouxer para você. Não, você deve trilhar aquele caminho que Deus, Ele designou para você. Porque é somente nesse caminho que você vai sentir a paz, o contentamento, a alegria, a satisfação, o contentamento, o preenchimento da sua vida. Amém? O quarto ponto é: Deus nos chama para multiplicar o que temos. E aí é a parábola de Mateus 25. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 25, para nós estarmos meditando sobre essa parábola. Amém? Mateus 25. A partir do verso 14. E diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. O interessante dessa parábola é que esse homem, ele confiou o seu dinheiro aos seus servos. E quando nós estamos seguindo a direção de Cristo, Ele está nos confiando filhos dele. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Ele está nos confiando algo. E a obra de Deus, ela é feita por pessoas, ela é feita para pessoas. E a maior confiança que um pai pode entregar para uma pessoa é entregar o seu filho, na verdade. E quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo confiados pelo Senhor a estar cuidando dos filhos dele. Olha como isso é sério, não é verdade? Aqui, esse homem da parábola, ele confiou aos servos dele talento, dinheiro. E quando nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes estão doentes, machucadas, abatidas, tristes, que foram negligenciadas pela vida, pessoas que estão precisando de cuidado, de amor, de sensibilidade. E aqui, esse homem, ele dividiu de forma proporcional à capacidade de cada um deles. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. Deus ele não vai te entregar, te confiar algo que Ele não saiba que você tem a capacidade de concluir aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E aqui no decorrer desse texto, ele fala cada talento que ele entregou a cada servo dele, e teve um que escondeu, né? E esse que escondeu, ele falou assim: por último, o servo que havia recebido um talento disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que não colhe onde plantou e ajunta onde semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo,
deem aos que têm 10 talentos, pois o que tem mais será dado, terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola dos talentos, ela nos faz várias reflexões, inclusive a reflexão sobre a volta de Cristo, sobre estarmos apresentando diante de Deus os nossos talentos e a nossa vida e mostrando para o Senhor aquilo que nós fizemos com esses talentos que Deus ele nos deu. Então, uma grande reflexão que Deus ele nos traz essa manhã é que Deus ele está nos mostrando que para 2026 Ele quer multiplicar as áreas da nossa vida. E aqui de forma específica, hoje, nessa manhã, Deus está nos falando sobre as áreas espirituais. Aqui, eu dei ênfase na leitura dessa parábola para poder estar falando sobre o servo e que não fez nada com o talento dele. Ele não depositou. Ele escondeu porque ele teve medo. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos diante de um chamado, de um talento que Deus ele nos deu. Nós sentimos medo de usá-lo e de vir uma cobrança sobre a nossa vida de algo que nós venhamos a fazer errado. Mas que em nome de Jesus, nessa manhã, todo espírito de medo, porque o medo ele é um espírito maligno. Então, todo espírito maligno que tem lançado medo sobre a sua vida, que venha a ser repreendido agora em nome de Jesus. Que você não seja como esse servo que recebeu um talento e escondeu, mas que você venha a ser como os outros servos que receberam talentos. Olha como é interessante, nessa parábola, o que tinha 5 ganhou outros 5, o que tinha 2 ganhou 2, e o que tinha 1, ele escondeu. Ou seja, esse Senhor, ele já sabia da capacidade desse que tinha 1. E foi justamente esse que tinha 1 que escondeu. Deus, ele sabe da sua capacidade. Então, que você não venha esconder o talento que Deus ele tem na sua vida, mas que você consiga multiplicá-lo de acordo com a capacidade que o Senhor te deu. Não fique se comparando a ninguém. Não tenha medo do que vai vir a acontecer. Se você está seguindo o propósito que Deus ele tem para a sua vida, mesmo que venham desafios, Deus ele vai te sustentar. Aqui no início dessa mensagem nós vimos que os discípulos estavam lidando com o desafio do crescimento. O crescimento é bom, é lindo, é maravilhoso, é muito bom você ver o crescimento, mas o crescimento ele vem com desafios. E aqui os discípulos, os apóstolos, eles estavam se deparando com o desafio do crescimento. E foi necessário tomar uma decisão. E essa decisão foi muito boa. Eles escolheram homens de boa reputação, para que o trabalho fosse dividido, para que a obra multiplicasse. E olha como é interessante, na obra de Deus, quando nós dividimos, nós não estamos ali dividindo a igreja, nós estamos dividindo as atividades, as funções, aquilo que vai ser feito, para que possa haver uma multiplicação. Amém? Deus ele nos chama para multiplicar aquilo que nós temos. Creia, os servos receberam conforme a sua capacidade. O que você está fazendo com aquilo que Deus ele já te deu, com aquilo que Deus ele já te proporcionou? O que você fez com os talentos que Deus ele te deu nesse ano de 2025? O que você quer fazer com esses talentos que Deus ele te deu no ano de 2026, que é o ano da multiplicação? O que Deus ele quer multiplicar em nós? Para poder finalizar, Deus me deu essa direção. Deus ele quer multiplicar em nós a comunhão, o conhecimento, o estudo bíblico, a maturidade espiritual, a profundidade na comunhão e o chamado ministerial. É isso que Deus ele quer multiplicar na minha vida e é isso que Deus ele quer multiplicar na sua vida nesse ano de 2026. A multiplicação ela acontece quando Deus ele encontra um coração disponível. Como está o seu coração nessa manhã? Ele está disponível para que Deus ele venha fazer a obra e venha multiplicar os talentos? Se nos aproximamos mais dele, veremos mais de nós sendo usados e multiplicados por Deus. O ano
virando o ano de 2025 para 2026, não muda em nada. Mas a partir do momento em que nós decidimos que 2026 será o ano da multiplicação, será um ano de comunhão, de entrega, aí sim, o ano de 2026 será um ano diferente. Creia que se nós, se eu, se você, se nós obedecermos à orientação que Deus ele está nos dando, em 2026 veremos os frutos que estavam escondidos sendo ativados e multiplicados. E vamos lembrar aquilo que Deus ele quer multiplicar em nós em 2026. Deus ele quer multiplicar a comunhão, o conhecimento bíblico, a maturidade espiritual, a profundidade na comunhão e o chamado ministerial. Amém? E é essa palavra que Deus ele colocou no meu coração. Eu tenho certeza que assim como edificou a minha vida, vai edificar a sua vida também. E creia que a partir do momento em que nós estamos na presença de Deus, buscando mais e mais da presença dele, ele irá cuidar de todas as outras áreas da nossa vida. Mas para isso é necessário que você confie, que você não tenha medo, que você não faça como esse servo que escondeu o talento dele. Não, mas que você confie que Deus, ele tem um plano, um projeto para a sua vida e que ele irá multiplicar tudo que estiver nas suas mãos. Mas para que ele multiplique, é necessário que você tenha. Ele não vai multiplicar a presença dele se você não está buscando, se você não tem a presença dele. Então, para que a multiplicação aconteça na sua vida, na minha vida, começar por mim, é necessário que estejamos buscando e tenhamos a comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a sua vida por você estar aqui conosco. Se essa palavra fez sentido para você, se edificou o seu coração, a sua vida, eu convido você a estar compartilhando essa mensagem com pessoas que Deus ele vai direcionar, que Deus ele vai colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe essa vida, irmão Luciano, irmã Rosa, irmã Gabriela, Vanessa, Kika, deixa eu ver aqui mais quem, Francisca, Ellen, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que 2026 venha a ser um ano da multiplicação de comunhão, de conhecimento bíblico, de maturidade espiritual, de profundidade com Deus e de chamado ministerial, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, por essa palavra tão abençoada, pelo direcionamento que o Senhor está nos dando para o ano de 2026. Ó Pai, queremos, ó Deus, a cada dia apresentar diante de Ti, ó Deus, os nossos talentos, multiplicar os nossos talentos. Repreende, Senhor, de nós todo medo, todo espírito de medo, meu Pai, mas que o Senhor possa nos conceder, ó Deus, espírito de ousadia para seguir a direção, o caminho que o Senhor tem para nós. Multiplica, Senhor, em nós, ó Deus, a comunhão, a Tua presença, o discernimento, Pai, em que a cada dia, Senhor, venhamos estar mais próximos de Ti. Queremos mais e mais a Tua poderosa presença. Nós sabemos que a virada do ano por si só, Deus, não muda em nada, meu Pai. Mas as nossas mudanças de atitude, ó Deus, elas mudam não apenas a nossa história, Deus, mas a história da nossa geração, ó Pai. Obrigada, Deus, por a cada dia o Senhor está falando conosco. Visita, Senhor, a cada um que está, ó Pai, nos assistindo, seja ao vivo, seja na gravação. Que a Tua presença, a Tua paz, a Tua alegria, o Teu renovo seja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, obrigada por estar aqui conosco. Deus te abençoe. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.